Hello, Edgar! Olá, Luiz! Luiz já chegou? Bem-vindo! Luiz, vamos começar esse negócio logo. Vamos começar a diversão. E aí, Tati? Boa noite. E aí, Luiz, boa noite. Tudo tranquilo? Tô tranquilo. E com você? Graças a Deus, né? Tentando administrar aqui uma gambiarra pedagógica que eu fiz aqui, tá? Normal, tempos de quarentena. Troquei de cenário hoje, aí eu tô num outro ambiente improvisado. Mas Ah, vai dar tudo certo no final, claro que vai. né? Isso que importa. Com certeza. Tem mais gente chegando aí, dá um tempinho pro pessoal chegar, né? Um pouquinho. Aí a gente contextualiza. Inicia o bate-papo. É, bem, luz temos. As pessoas estão nos vendo, estão nos ouvindo. Edgar, você está escutando a gente? Dá um joinha aí, se você está nos vendo e nos escutando, por Testar favor. equipamentos. Diga, camarada, gente boa demais, viu, Luiz? Professor de É? geografia. Nunca matou ninguém? Não, muito pelo contrário. Valeu, Edgar, obrigada. Muito pelo Joia. contrário. Faz a vida da gente ficar. A Janúlia entrando aí, ó. Lúlia, bem-vinda. Bem-vinda. Mas, Edgar, faz a vida da gente ficar mais divertida. Ah, é? Aí é bom. É. Sempre vale a pena. Daqui uns dias ele que vai vir bater papo com a gente aqui também. Ah, mas Janúlia aqui é é outra, muito. né? A Janúlia é outra pessoa que a gente precisa chamar para vir conversar aqui. Gente boníssima. Grande profissional. Angélica. Angélica. Boa noite, Angélica. Boa noite, Anaína. E aí, chegando. Ei, Érica. Bem, hoje eu tô sem relógio, né? Já deu 19h30 aí, Luiz? Exatamente agora. Então eu começo a falar. Bem devagarzinho, que aí o pessoal vai entrando, né? Claro. Só pra gente resgatar. Andréia, boa noite. Que bom sua presença aqui. Bem-vinda também. E aí, eu vou começar a falar, mas a vontade de cumprimentar as pessoas, entendeu? Não é? Tem recadinho pra Ai, você ai. aí, Luiz, da Mas Angélica. eu tô morrendo de saudade desse povo, gente. Gente, esse projeto do bate-papo, ele surgiu do desejo da gente aproveitar esse tempo de distanciamento, de isolamento social, independente do que cada um está vivendo, né, no seu município, na sua cidade, para nos aproximarmos ainda mais daquelas pessoas que nós amamos, que nós gostamos muito, com quem nós temos afinidade e conversar sobre assuntos que o nosso coração mandar, para a gente ir administrando esses desafios novos de tempos tão atípicos, diferentes, desafiadores, pelos quais nós não tínhamos passado por nada parecido. E hoje, como eu já havia escrito lá no Instagram, né, tive a honra de receber o sim do Luiz. O Luiz é professor de história, né, historiador, grande estudioso na área dele, e o principal, é meu grande amigo. Tive a oportunidade de trabalhar com ele e eu só tenho, assim, lembranças maravilhosas, aprendi muito e continuo aprendendo. E estou aqui hoje para aprender.
Eu acho que nós vamos sair daqui hoje, assim, com a cabeça, né, cheia de possibilidades, né? Vamos dizer assim, possibilidades de visão do cenário dentro da temática que a gente escolheu. Então, quando a gente optou por falar sobre a cor da pele, né? A gente colocou quando a cor da pele importa. Fomos realmente motivados por um cenário que é o momento atual, né? Nos convidando a pensar nessa situação que é presente, que é frequente, mas que recentemente a mídia deu um enfoque grande em função de episódios que marcaram muito e que despertaram grandes manifestações, né? Nós tivemos a situação nos Estados Unidos com o George Floyd, né? Que foi aquela situação em que ele foi a óbito, estava numa intervenção policial e isso gerou questionamentos a respeito de se a cor da pele dele havia influenciado na conduta ali do policial. Eu estou resumindo, tá, gente? Então, assim, estou resumindo o resumo do resumo do resumo, só para a gente lembrar da história. Nós sabemos que tem vários discursos para essa história. Hoje eu estava dando uma olhadinha no Jornal do Estado de Minas, que o Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra hoje iria debater o racismo e a violência policial a pedido dos países africanos. Eu ainda não olhei o que deu, como que foi, o que saiu disso, né? Eu olhei, era no horário de almoço, mais ou menos, que isso ia acontecer. Houve uma organização de vários países africanos solicitando esse debate no Conselho de Direitos Humanos, justamente para promover uma investigação sobre o racismo sistêmico a partir deste episódio lá nos Estados Unidos, que eu citei aqui de uma maneira bem simplista, né? Então, temos essa situação aí em pauta. A outra situação foi o caso do menino Miguel, que nós também acompanhamos, né, com muita tristeza, uma criança de 5 anos que faleceu, ele caiu, foi jogado, foi empurrado, enfim, está em investigação ainda a morte dessa criança, né? Nós lamentamos demais. Uma criança de 5 anos, uma criança negra, filho de uma empregada doméstica, a Mirtes, a gente presta aqui também, né? A nossa compaixão, a nossa solidariedade a essa mãe, que eu imagino que não tem nada que pague a dor, né? Que compense, que venha amenizar a dor de uma mãe que perde um filho. Mas o que aconteceu nesse cenário? A Mirtes, ela tinha saído para passear com o cachorro dos seus patrões. E supostamente a criança, o Miguel, estava sob os cuidados da patroa. Então, aí há também toda uma investigação acontecendo, levando a questionar se a cor da pele do Miguel influenciou para talvez uma possível aí negligência no cuidado com essa criança, como que ela foi parar lá nesse nono andar, né? Então, tudo isso mexeu com a gente, né? Demais. E é por isso que a gente está aqui. Porque esses casos, né? Parecem casos isolados, mas eles fazem parte de uma estrutura muito maior. E aí eu passo a palavra agora para o Luiz, para começar a falar, falando justamente, né, dessa questão desse racismo estrutural, né? Desse racismo estrutural. O que é isso que a gente chama de racismo estrutural? Conceituar isso aí pra gente, né? Fazendo um vínculo disso aí com toda essa herança que a gente traz da escravidão nas Américas. Então, assim, Luiz, fica à vontade. Com você. Pois é, Tati. Antes de mais nada, né, agradeço o teu convite. É óbvio que eu não ia dizer não para um convite seu, minha amiga, né, uma pessoa que tanto em termos profissionais como pessoais, né, eu guardo só lembranças bacanas. Né? Então, claro que a gente vai estar aqui sempre. E é o seguinte, eu acho que agora, esses acontecimentos nos Estados Unidos, particularmente nos Estados Unidos, né, essas manifestações do movimento negro nos Estados Unidos a partir daquele episódio do George Floyd,
trouxe, né, de volta à mídia, né, trouxe de volta à mídia um assunto que não é novo. Na realidade, se a gente parar e pensar, a gente vai ter que entender o seguinte: tudo bem, agora eu tenho uma situação que é quando um determinado fato, né, supostamente isolado, né, mas que, né, através das redes sociais, que hoje é um grande fenômeno, né, de disseminação de informações, né, quando, né, eu tenho um determinado fato que, através das redes sociais, ganha uma visibilidade muito grande e uma visibilidade que torna impossível a mídia tradicional, né, ignorar. Torna impossível a mídia tradicional ignorar. Porque, na realidade, Tati, vamos combinar uma coisa. O número de negros mortos em ações policiais no Brasil e nos Estados Unidos é absurdamente grande e acontece todos os dias. Né? Absolutamente todos os dias. Então, quer dizer, o George Floyd foi simplesmente mais um. Mais um. Que, se não fosse o fenômeno das redes sociais, de alguém estar filmando, de, né, postar isso em redes sociais e ganhar aquela repercussão, seria mais um caso que só apareceria na estatística, mas não geraria essa visibilidade, essas manifestações que agora estão sendo colocadas e que colocaram em pauta esse assunto. Né? Que colocaram em pauta esse assunto. Mas isso é um fato que, assim, acontece todos os dias. E uma coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a gente, às vezes, fala, pô, mas, né, falar de violência policial, né, contra negros especificamente, mas isso é né, é um exagero, é um absurdo. Na realidade, né, a ação policial não está olhando a cor da pele. Vamos pensar em colocar isso em números. Né? Vamos colocar isso em números. Um estudo, olha que coisa mais interessante. Antes, né, de todo esse caso ganhar a mídia, a Universidade de São Carlos, a Universidade Federal de São Carlos, que é uma das referências em pesquisa no Brasil, estava justamente fazendo, desde o ano passado, uma pesquisa sobre violência policial contra negros no estado de São Paulo. Olha só. Né? E aí, agora, né, o estudo ainda não acabou, né? O estudo, a pesquisa tinha 2 anos para ser concluída, mas diante dos casos, né, os pesquisadores colocaram, né, quem está à frente é uma pesquisadora, e ela colocou os números, né, que foram levantados em relação aos últimos 2 anos em São Paulo. E olha só isso aqui, Tati. 2 em cada 3 jovens mortos em ações policiais no estado de São Paulo são negros. 2 em cada 3. Então, é aproximadamente 67%. Mas aí vamos colocar o seguinte: 79% dos policiais envolvidos nessas ações que resultaram em mortes de jovens negros em São Paulo, 79% eram brancos. Então, eu posso dizer que existe um racismo institucionalizado na polícia brasileira ou na polícia norte-americana? Posso, mas a culpa não é da polícia. A questão é, existe a violência institucional, sobre a população negra norte-americana e brasileira, das polícias norte-americana e brasileira? Existe. É absolutamente inegável que existe. Mas só que eu tenho que entender o seguinte: não é uma questão, né, da polícia especificamente. Na realidade, a instituição polícia simplesmente reflete o quê? Reflete o racismo da sociedade inteira. Da sociedade Toda a brasileira, nossa sociedade. da sociedade norte-americana. Exatamente. Né? Então, assim, falando, estamos falando da
da polícia. Não, nós estamos falando da polícia. É Uhum. simplesmente a instituição reflete o Quem racismo nós que é somos. Quem nós somos. exatamente. O que nós Né? carregamos, né? Que nós carregamos. Exatamente. Então, eu não vou encontrar isso apenas na polícia. Eu vou encontrar isso em todas as instituições. Em todas as instituições de Estado, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Se fala mais sobre a polícia, por quê? Porque tem a condição de ações que podem levar à morte de pessoas. Então, fica mais visado a polícia. Mas se eu for analisar como é que está o atendimento, será que eu não tenho a presença do racismo no atendimento nos hospitais públicos? Será que eu não tenho, né, ações racistas nas repartições públicas administrativas? Será que eu não tenho isso fora da questão institucional, fora da questão do Estado? Será que nós não vemos no nosso dia a dia ações de pessoas, né, como eu, você, como qualquer um, que são práticas racistas? É óbvio que a gente vê. Né, No que a nosso gente, né, discurso, um discurso que né, às isso, vezes a gente nem percebe, né? sim, Expressões que a gente utiliza, que são né, herança aí do período são heranças. escravagista. São heranças. E aí entra a questão, por que se diz, então, se falando agora, aí o pessoal diz, estão criando um conceito novo, né? O racismo estrutural, agora, né, vieram com mais uma onda. Não é um conceito novo e não é uma situação para se criar algo, né, algo novo. Não. Racismo estrutural é simplesmente para deixar claro que não são ações e práticas individuais. Isolado. Não são ações e práticas isoladas. Né? Então, o caso do George Floyd não é um caso isolado. O caso do menino Miguel não é um caso isolado. Não? Então, esses casos não são casos isolados. Eles fazem parte, né, de um cenário que é absurdo. Se eu considerar que 2 em cada 3, né, jovens mortos em ações policiais são negros, né? Então isso não é um caso isolado, cara. Isso é uma situação que é de uma estrutura. E uma estrutura, né, Tati, que a gente pode... Aí vem o meu vício, né? Aí vem o meu vício tem história, que é aquela velha história. Não adianta. A gente só vai entender, né, essa condição se a gente olhar para a nossa história. Então, por que eu tenho pontos de estrangulamento do racismo aqui na América, né, mais claros em relação a Brasil e Estados Unidos? Olha o passado histórico, tanto de Brasil quanto de Estados Unidos. O que tem no nosso passado histórico? Na fundação, né, da América enquanto colônia, né, de países, de reinos europeus, o que veio junto? Veio junto a exploração do trabalho escravo. E o trabalho Dos escravo associado. africanos. Exatamente, o trabalho escravo africano. O trabalho escravo associado especificamente a uma etnia. Né? Então, quer dizer, o trabalho escravo do africano. Então, aí eu tenho que entender. Olha bem, você tem, dentro da formação, né, histórica do Brasil, né, você tem o quê? Né, você tem de 500 anos de história, né, você tem 300 anos de escravidão negra. Então aí entra aquela velha história que eu sempre falo, sempre em discussões e tal, eu sempre falo o seguinte: uma lei, né, o Estado, através de uma lei, através de um decreto, ele pode, da noite para o dia, acabar com a escravidão. Né? Mas ele não pode, através de uma lei, através de um decreto, determinar o fim de uma cultura racista que foi construída dentro da sociedade ao longo de 300 anos. Pensa quantas gerações
né, existiram ao longo de 300 anos? Quantas gerações existiram e se acostumaram a olhar aquele indivíduo, né, de pele negra como um objeto, né, como um animal, né, como uma pessoa, né, pessoa para a gente, né, para eles nem isso, né, que não possui direitos. Então, quer dizer, eu tenho que entender, está dentro, infelizmente, vamos falar de maneira clara, faz parte da nossa cultura, tá? Essa construção do racismo. Tá? Infelizmente, faz parte da nossa cultura essa construção do racismo que se estabeleceu desde, né, de um processo da colonização, da escravidão. Então, a gente não pode negar isso, não pode fugir disso. Né? E é esse que é o grande problema. O grande problema é que a gente tenta, eu estou falando na A mídia, sociedade. a sociedade de maneira geral, nós tentamos ignorar. Nós fazemos de tudo para ignorar. A gente faz de tudo para acreditar que se trata de ações e práticas individuais, ações e práticas isoladas, que não é um problema maior do que esse. Né? E aí, enquanto a gente fizer isso, a gente não vai enfrentar esse nosso problema. Né? Porque o problema vai precisar de enfrentamento. E esse enfrentamento, né, infelizmente, não vai ter jeito. Essas manifestações, elas vão se tornar rotineiras. Elas vão se tornar rotineiras. Essas manifestações, em busca de visibilidade. Porque não é uma questão de busca de direitos. Né? Por que não é uma questão de busca de direitos? Porque, tecnicamente, o direito ele já tem. Né? Tecnicamente, eu tenho uma Constituição, eu tenho um Código Civil, eu tenho um Código Penal que garante legalmente o quê? o A igualdade, não é? acesso, né? O acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso princípio básico. aos princípios básicos. É interessante você falando isso aí, essa questão dos direitos, né? Eu conversava com uma amiga minha essa semana e ela comentando que ela estava com o filho na papelaria e agora a Faber-Castell fez aquela caixa de lápis de cor da pele, né? Não sei se você viu, se o pessoal aí já viu também. E aí tem várias cores, né? E na nossa época era um lápis só, que era um bege clarinho, amarelado, assim, né? É isso mesmo. Era um bege clarinho, assim, meio pardo, assim, que nem da minha cor ele não era também, não. Então, era só aquela cor. E aí, essa minha amiga falou com o filho dela assim, meu filho, olha que legal, agora existe uma caixa de lápis de cor só de lápis cor da pele. E tem lápis de todas as cores, né? De todas as cores que as pessoas... que as pessoas têm, né? Das diferentes etnias. O filho dela, de 7 anos de idade, falou assim, mãe, não tô te entendendo. O que tem de diferente nisso aí? Qual a graça disso aí? Isso é normal, né? Porque é outra geração que já tá crescendo com um outro olhar. E aí ela explicou para ele, não, meu filho, porque quando eu tinha sua idade, era um lápis de cor. E ele era desta cor aqui, ele era chamado de cor da pele, né? Ela foi explicar. Aí ele, tá. Beleza. Aparentemente, a sociedade está resgatando esse cuidado. Agora, vamos perguntar para essa mesma criança. É o filho da minha amiga, poderia ser qualquer outra, hipotética, que estuda na rede privada. Quantos coleguinhas negros tem na sua sala? Exatamente. Né? Eu perguntei para minha amiga. Ele tem quantos coleguinhas negros na sala dele? Aí ela falou, 1. Tem quantas crianças na sala dele? 27. Tem 1 colega negro. Então, aí vamos pensar, né? O ideal é que nós tivéssemos uma educação pública, que todos, né, pudessem frequentar e ter acesso, enfim. Mas nós sabemos que a realidade do nosso país é outra. E as famílias, muitas famílias, né,
se esforçam muito para poder oferecer um ensino de melhor qualidade para os seus filhos e lutam e batalham para manter a criança ali na rede privada. Mas você entra nas escolas da rede privada e a escola, né, é branca, é amarela, é parda, e aí você encontra um ou dois negros. Por que será? Herança. É uma herança, é uma história que, para ser modificada, não vai ser da noite para o dia. É algo muito complexo para que uma família de etnia afrodescendente consiga dar esse passo, né? Dar esse passo na evolução aí de acesso ao ensino de qualidade e aí futuramente, né? Profissões que vão favorecer essa família para uma ascensão social e econômica. E aí a gente esbarra lá naqueles direitos que você estava dizendo. Eles estão garantidos no papel. Exato. Então, quer dizer, aí é que está. É tão perversa, né? O racismo estrutural, ele é tão perverso, mas ele é tão perverso que é muito difícil você lutar contra ele. Porque, tecnicamente, não existe. Né? Então, quer dizer, eu tenho lá, cara, a Constituição do Brasil, a Constituição dos Estados Unidos deixa bem claro, todos, né, os cidadãos brasileiros, todos os cidadãos americanos nascem livres e iguais perante as leis. Está lá o princípio da igualdade civil. Né? É uma lei só. É uma lei só. Então, quer dizer, esse povo não vai para as ruas se manifestar por direitos, porque tecnicamente esses direitos são existentes. Então, o que eles estão garantidos no papel. Exato. Aí, então, por isso que fica uma coisa complicadíssima lutar contra o racismo estrutural. Né? Porque existe um mito de uma democracia racial, mas que é exclusivamente no papel. E por que eu falei que é uma condição de perversa? Porque se você parar e pensar, vamos considerar o seguinte, que a escravidão foi extremamente cruel, óbvio, mas que a abolição, da maneira como ela foi feita, foi extremamente cruel. Tá? Então, quer dizer, é muito legal dizer, tá, Lei Áurea assinada, né? Agora você tem liberdade. Liberdade o que mais? Né? Vamos pensar, quem era esse brasileiro que a partir do dia 13 de maio lá de 1888 se torna com a assinatura da Lei Áurea livre. Era analfabeto, era desempregado, era negro numa sociedade racista, que construiu um racismo ao longo de 300 anos, não tinha terra, não tinha formação técnica. Então, ele é livre para quê? Aí entra a situação. Ele é livre para quê? Aí a gente vai entender. Então, se pegou esse cara e fez o quê? Né? Se colocou, se deu a liberdade para ele, mas disse, olha, tudo bem, eu estou te dando a liberdade civil, mas eu estou te marginalizando dentro dessa sociedade. Né? Eu estou te marginalizando plenamente dentro dessa sociedade. Agora, se eu tenho que pagar pelo trabalho, né, de um operário, de um trabalhador, agora se eu tenho que pagar, eu vou preferir pagar um branco. Agora eu estou te jogando numa situação de marginalidade absurda. Então aí entra a questão. Né? A abolição, da maneira como aconteceu, ela jogou os descendentes de escravos, né? Ela jogou os afrodescendentes a uma condição de miséria. Aí vem o pessoal e diz, não, a gente vive num país que é liberal, que basta você lutar, né? Começou aquelas bobagens aí de que lute. Né? Meritocracia.
a meritocracia, né? Então vai lá, ué, se quiser, estuda, né? Por quê? Não tem aí? Eu estudei em escola pública, se você quiser, você estuda, você vai conseguir. Cara, vamos pensar, né? Tudo bem, vai ter gente com certeza absoluta, vão ter pessoas que vão conseguir sim. Mas a possibilidade existe, mas a probabilidade é cruel. Né? A probabilidade é cruel. Então, se você considerar, cara, né, a probabilidade de um branco, né, né, ter acesso a uma condição, né, socioeconômica mais adequada é 12 vezes maior do que um não branco no Brasil. Né? Então, quer dizer, não é assim que lute a meritocracia. Calma lá. Meritocracia como? Né? Se eu tive uma educação, né? Se eu nasci numa família branca, os meus obstáculos vão ser menores, né? Eu vou ter condições, né? De ter acesso a determinadas coisas que o outro não vai. Mas vai dizer, mas ele tem direito ao acesso? Claro que tem. Ele tem direito ao acesso. Ele não é barrado pelo direito. Ele é barrado pelo, né, pelo preconceito. Ele é barrado pelo racismo, que é uma realidade. Então, quer dizer, e não adianta a gente esconder isso. Né? Por isso que a gente fala que né, os sociólogos aí tratam a ideia de que eu tenho mito da democracia racial. Né? Então, quer dizer, se escamoteia no Brasil a ideia de racismo. Né? Se escamoteia no Brasil a ideia de racismo. O que eu quero dizer com isso? Começa a se criar determinadas meias-verdades. E aí vamos dizer, não, que racismo nada, como é que pode ser racista um país tão miscigenado? Né? Um país onde, né, eu sou negro, né? Então, quer dizer, não tem ninguém dentro da sua família que não tenha alguma ascendência, né? Então, a gente não é racista. Quantas vezes a gente não viu agora casos né, de uma pessoa que foi... Aconteceu há uns 3 meses, né? Um cara que foi levado à delegacia por uma questão, né, denunciado como crime de racismo, e ele disse, não, né? Eu não sou racista de maneira nenhuma. Meu barbeiro é negro. Tá? Então, quer dizer, quando começa a se... Então, olha, esse discurso, ele é muito duro e a gente não percebe. Começa a entrar e a gente acaba naturalizando isso. Vai dizer, o Brasil é um país miscigenado. Claro que é um país miscigenado. É bacana isso? Claro que é. É uma riqueza cultural isso? Óbvio que é. Né? Claro que é. Isso gera no Brasil, né, fenômenos culturais maravilhosos, frutos dessa miscigenação. Né? Claro que sim, gente. Isso aí não é inegável. Ninguém está dizendo que não. Isso é lindo. A cultura brasileira só é a cultura brasileira em função da miscigenação. Né? Agora, eu não posso naturalizar isso e dizer, eu não posso jamais negar que a origem dessa miscigenação ela aconteceu pela violência. Que a origem dessa miscigenação ela não aconteceu por relações de amor. Ela aconteceu por estupros. Por abusos, vamos dizer claramente, sexuais, né? Por abusos sexuais, né? De senhores sobre escravas negras. Então a gente tem que entender, olha, não dá para esquecer isso. A gente não pode esquecer como foi feito, como foi projetada, como foi originalizada essa história. Essa história do nosso povo. Porque então, nós somos esse povo também. Nós exatamente. somos esse povo. Independente da cor da nossa pele, nós somos esse povo. E quando você fala de cultura, né? Eu tive várias experiências de aprofundamento assim, de estudo de cultura religiosa, né?
né, por trabalhar também com essa área, e a dificuldade das pessoas em aceitar, em respeitar, não é aceitar a palavra, é respeitar as religiões de matriz africana, né? Então, quando você fala da origem do candomblé, quando você fala, né, que a Umbanda, ela surgiu aqui, no Brasil, né? Porque os nossos irmãos negros, né, os africanos, lá do passado, não podiam professar sua fé, não podiam continuar com seus cultos de candomblé, precisavam mascarar ali, né, um cristianismo, um catolicismo, inclusive, né, ainda era só catolicismo, né, não tínhamos nem a reforma ainda, veio depois, né, lá em 1532, até chegar aqui demorou um pouquinho, mas veja bem, eles não podiam, então o que eles fizeram? Eles misturaram isso aí, e é por isso que hoje, nas religiões de matriz africana, você vê que para cada divindade, né, para cada orixá, você vai ter um santo católico correspondente. Santo referência, o sincretismo. E é o sincretismo religioso. E aí, assim, a gente não tem... Ninguém tem que acreditar. Ninguém tem que acreditar em nada. Nem em catolicismo, nem em espiritismo, nem em budismo. Ninguém tem que acreditar. Mas a gente precisa, a gente deve, a gente tem a obrigação de respeitar. Que é uma tradição religiosa, né? Como todas as outras. Tem uma história, carrega a espiritualidade e religiosidade de um povo. E corre desse sangue nas nossas veias também. Para não prolongar demais, vamos só lembrar também da capoeira, né? Quanto tempo demorou para a capoeira ser aceita no nosso país? Gente, há um século atrás, eu acho que menos, Luiz, me ajuda aí, você que é historiador. Menos. Bem menos, né? A capoeira era vista com um preconceito tão grande, né? Hoje não. Até os anos 30, 40, ainda havia perseguição do Estado em relação à questão das religiões de matriz afro-brasileira. Então, isso é uma realidade. Mas aí que a gente tem que observar. A cultura da miscigenação, o resultado da miscigenação é fantástico. Agora, eu não posso de maneira nenhuma esquecer de como essa miscigenação foi estabelecida. Né? Eu não posso esquecer que foi através da violência, né? E violência contra negros e, particularmente, negros, mulheres. Então, era uma questão de gênero também, e que também nos coloca muito, né, o que nós somos. Né? Então, quer dizer, e isso acaba projetando a ideia da democracia racial. Beleza, somos um país miscigenado. Aí, outro discurso. Além de sermos um país miscigenado, olha quantos negros, né, a gente tem de destaque no futebol, na música. Ótimo, muito bom. Também acho fantástico, sou fã da maior parte deles. Agora, você tem que pensar numa coisa. Seria também muito bom que houvesse também destaque, vamos dizer assim, não destaques individuais, mas numéricos. A representatividade. Então, quando a Josiane coloca aí a renda média, né, de uma família de negros e pardos, né, em 2018 passava um pouquinho de R$900, enquanto a de uma família, né, a de um indivíduo branco, né, se aproximava de 2.000, é aquela velha história que a gente estava colocando. Né? Eu tenho que entender que a abolição foi tão cruel. Aí entra a questão. Vai dizer, mas Luiz, como é que isso não poderia ser assim? Né? Ué, vamos combinar. Se quisesse gerar alguma condição a esse indivíduo, por que não uma indenização em terra? Um pedacinho. Vai dizer, que absurdo, isso vai contra os princípios liberais. Vem cá, o pessoal que baba ovo de liberal, né, que tem os Estados Unidos como uma referência fantástica, os Estados Unidos fez isso. E tem os problemas que tem em relação às questões raciais. Mas eles tiveram, pelo menos, isso não se dá para negar, eles tiveram, pelo menos, eles, eu estou falando, os descendentes dos escravos,
eles tiveram pelo menos o quê? Uma possibilidade de começo, uma base de começo. É um pedacinho de terra, pode ser minúsculo, pode ser ruim pra caramba a terra, mas era um começo. E você ainda assim não resolve os problemas desse racismo estrutural. Então, imagina no Brasil quanto o processo foi cruel, uma vez que a gente está falando, né, a gente está falando de uma abolição que disse, cara, você está livre, agora se vira. Né? Não me interessa se você é analfabeto, se você não tem formação, se você não tem terra, se você não tem renda, se você não tem capital, se você é negro nesse país racista, agora é contigo. Se né? vira. Né? Que lute o pessoal da meritocracia. E aí, como é que eles se viraram, né? Aí vamos voltar na história. E o que eles fizeram para se virar? Para sobreviver? E aí entra a situação. Agora que não estavam mais na casa dos senhores de engenho, né? E agora? Fazer o quê? E aí entra a situação, velho. Você tem uma situação. Aí a gente começa a entender números. Aí a gente começa a entender por que 2 em cada 3 jovens mortos em ações policiais em São Paulo são negros. Aí a gente começa a entender por que no Brasil, olha bem essa questão de número, Tati. Eu sei que o número é chato a gente falar. Não, mas pode falar, vai lá. Eu vou tentar acompanhar. Ter essa clareza. Vamos entender que, pelos dados do IBGE, em 2015, a população, os brasileiros que se declaram negros e pardos, eles somam 53, quase 54% da população. Então, olha bem, negros e pardos são mais da metade da população brasileira. Tá? Então, vê bem, pelos dados do IBGE, se declararam negros ou pardos em 2015, né? 54, aproximadamente 54% da população. Aí vamos pensar, representatividade política. Vamos pensar em termos de representatividade política. Então, eu tenho mais da metade dos brasileiros negros e pardos. A representatividade política se aproxima de 18%. E aí você está falando em todas as dimensões, no legislativo, no executivo, no judiciário. Sim. Tá? Aí a questão do quê? A condição aí entra naquela história de se vê cargos públicos eletivos, né? ou em concursos, né? No caso do judiciário, negros não chega a 18%. Para uma população de 54%. Aí entra aquela velha história. A gente tem que ter muito cuidado com esse dado. Por que a gente tem que ter muito cuidado com esse dado? Porque, por um lado, a gente precisa dele para dizer, veja bem a condição que você estabeleceu a esse indivíduo. Né? Veja bem como os direitos, né, são formais apenas. Eles não são materiais. Eles não foram materializados. Mas, por outro lado, a gente tem que ter cuidado, porque não vai faltar, né? Aqui, com certeza não, pela nossa audiência que tem aqui hoje. Agora, com certeza não vai faltar gente que pega esse dado e diz, então, tá vendo? Quem é o maior racista? Né? É o negro. Né? Então, tá vendo? Olha só, a culpa é deles. Né? A culpa é deles. Se eles representam 54% da população, por que tem uma representação política inferior a 18%? Né? O negro é racista. Né? Então, a gente tem que ter negro cuidado. Não está votando no negro, né? O Mas negro não está se candidatando, o negro não está se colocando na política. Ao gênero. Por que será que o negro não está se colocando na política? Que se faz em relação ao gênero, né, Tati? Que se faz em relação à mulher, que tem uma representatividade política menor ainda do que 18%. E mereceria até uma discussão à parte, porque a mulher negra aí, a gente sabe que a situação fica mais grave, porque ela acumula a questão da etnia com a questão do gênero, que é muito forte ainda no nosso país, né? E aí entra a questão social, né?
na mulher, negra, pobre, aí vem um monte de elementos. Mas aí a gente tem que entender. A gente tem que entender que isso aí é dizer, era fácil. Se eles não fossem racistas mesmo, eles tinham representação. Mas não é assim. Né? Eles iam se unir, né? Ia ser bonito. Eles iam se unir, iam eleger um representante, como se fosse simples assim. Mas aí a gente tem que pensar. A gente está falando de racismo estrutural, a gente está falando de uma herança de 300 anos, a gente está falando de uma cultura formada, né? E tudo isso gera, né, uma total fragmentação do indivíduo. O indivíduo não se enxerga, né? O indivíduo não se valoriza. Né? Há um processo de desvalorização, porque não se estabeleceu uma cultura que gerou cidadãos. Vamos ser claros aqui. O processo abolicionista, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, eles formaram, né, consumidores. Eu quero o quê? Eu quero, né, do negro descendente de escravo, eu quero ele como força de trabalho. Eu quero ele como consumidor. Eu não quero ele como cidadão. Então, uma situação que a gente tem que discutir, né, Tati, que a gente, né, e aí você pode aí, né, abrir outra. Não, eu já estou aqui outra live aí, para falar assim, ô Luiz, Claudinei, Josiane, Janúlia. Na hora que o Instagram derrubar a gente, você corre de novo. Sabe por quê? Vamos. Eu tô me coçando, desculpa te interromper, mas eu tô me coçando aqui para a gente também aproveitar as contribuições do pessoal, né? É muita gente boa. Você tá dando uma aula, um espetáculo. Adorei os números. Eu tenho dificuldade com os números. O número é chato, mas é importante. Claro. E assim, o pessoal está contribuindo com dados muito interessantes. Não tem muita coisa escrita, não acompanho não, gente. E aí, gente, por favor, a gente está lendo tudo, mas a gente não está conseguindo dar o feedback. Mas assim, as contribuições estão sendo fantásticas. Então, assim, dizer para a Josiane que mulheres negras merecem sim um debate. Nós vamos fazer um só para falar de mulheres negras, vamos marcar depois, né, Luiz? Dizer para Janaína, porque já passou aqui, a Janaína Toledo, e também para outra Josiane, que é a Josiane, minha irmã, que sim, as religiões de matriz africana merecem sim um olhar mais cuidadoso, para que a gente esclareça a sociedade, porque muita gente tem muito preconceito ainda e não sabe o que acontece lá. Então, tem muita coisa que foi colocada aí. Eu queria estar printando esses comentários todos para dar retorno para o pessoal, mas assim, a gente vê que quem está aqui é porque realmente também se sente tocado pela situação, como nós, né, Luiz? Assim, não é? Porque e aí entra aquela situação, por isso que eu estou te falando, a questão da cidadania no Brasil gera outra live aí fantástica e você tem um monte de gente aí bacana para falar sobre isso. Porque, na realidade, eu tenho uma perspectiva que é o seguinte, meu amigo, né, o processo de abolição buscou operários, consumidores, trabalhadores. Isso é o que eu quero. Eu não quero um cidadão. Então, aí a gente vai observar. Aí a gente começa a entender os Estados Unidos. Que, assim, tem um monte de gente que nunca compreende uma coisa. Pô, eu estudei que não vou ser chato, tá? Só um minutinho só em relação a alguns dados históricos. Não, fica à vontade. Você fica à vontade, Nossa, eu estudei que a abolição da escravidão... que a abolição da escravidão dos Estados Unidos se deu lá na Guerra da Secessão, no governo Lincoln, 1860 e poucos. Beleza. Aí o pessoal grava isso, o pessoal está falando, os meninos, alunos, tá, caixinha. Aí o cara vai para uma outra série e vê o seguinte, e vê que em 1960, exatamente 100 anos depois,
Você tinha Panteras Negras, Martin Luther King, Malcolm X, lutando por direitos civis. E o mais triste é que, de repente, a pessoa guarda numa outra caixinha e não se pergunta uma coisa. Vem cá, mas por que aqueles caras estavam lutando por direitos civis? Se 100 anos antes já tinha acontecido a abolição. Então, tecnicamente, se o cara, lá em 1860, deixou de ser escravo, passou a ser livre, ele é um cidadão americano, então ele tem direitos civis. Mas eu tenho que pensar, 100 anos depois, eu tinha uma luta por direitos civis. Então, percebe, você tem mesmo nos Estados Unidos, que o processo foi pelo menos gerou uma situação de indenização para esse ex-escravo, mas ainda assim, eu gerei, né, uma indenização, eu coloquei esse cara em condições para ser força de trabalho, eu coloquei esse cara em condições para ser consumidor dentro do mercado interno, mas eu não dei para ele os direitos civis de maneira completa. Teve que se lutar 100 anos depois por isso. Então, olha a maluquice. Né? Olha a maluquice para a gente ver como essa cidadania ela é incompleta. Né? Então, a gente tem que pensar no seguinte, cara, você não tem, né, uma situação de uma cidadania plena. Então, a gente tem o quê? A gente tem consumidores. Bacana, a gente vive num mundo capitalista, a produção em larga escala. Então, eu preciso de consumidor. Mas eu vou escolher quem eu quero simplesmente como consumidor e quem eu quero, né, como um cidadão. Né? Eu não quero todo mundo como cidadão. Então, olha que cruel é isso. Olha, é a chamada dívida histórica, né? Sim. Assim aí a gente se tem que deu. pensar. Assim Isso. foi contraída essa dívida. Nós, cidadãos de hoje, eu tô falando corretamente? Vamos combinar. Cidadãos de hoje, 2020, temos uma dívida histórica com nossos antepassados. Sim. E com os descendentes dos nossos antepassados. Aqueles que estão em maior situação de sofrimento, que estão, né, vamos dizer aí, nas periferias, passando por privações, né, muito maiores. Aqui nós estamos falando dentro de um grupo de pessoas privilegiadas. Exatamente. Né? Então, por isso estou falando com essa propriedade. Mas existe um grupo de pessoas que não tem acesso, que está passando por essa pandemia sem internet. Aí entra a situação, Tati. Sabe o que eu lembro? Não é uma frase relacionada especificamente à condição de racismo, mas no caso do Brasil tem tudo a ver. Um grande antropólogo brasileiro, né, que foi o Darcy Ribeiro, e o Darcy, né, muitas vezes colocou o seguinte, né, a falência da educação brasileira, né, a eterna falência da educação brasileira, e aí falando da educação pública, né, ela não é uma crise, ela é um projeto. Porque se eu tenho que pensar no seguinte... Agora até parei. Não, porque esse assunto merece uma live. Então a gente tem que pensar, cara, você tem uma situação que eu concordo plenamente. O problema da educação pública no Brasil... É um projeto de um sistema educacional que não pretende, que não tem o objetivo de dar ascensão a essas pessoas. Aí que tá. Então, quer dizer, não existe problema na educação pública para o sistema. A educação pública, o problema é quem vê somos nós. Que trabalhamos na área, que temos algum sentimento social. Né? Aí a gente vê, é um problema. Mas será que é um problema para o sistema? Né? Será que não é um projeto ter uma educação pública que é onde a massa de pobres, né, tem acesso? Né? Eu tenho uma educação pública ruim,
uma educação pública ruim que, né, vai acabar resultando na manutenção, né, de a Josiane usou uma palavra agora, de um apartheid à brasileira. Né? Então, quer dizer, ora, tecnicamente, todos são iguais, todos têm acesso à educação, quem não tem grana para ir à escola privada, vai para a escola pública. Está, né? Na lei, a educação é absolutamente obrigatória. Vamos lá. Tá? Aí você coloca lá na escola pública, né, profissionais bons, né, atuando, você coloca, né, pessoas que conseguem fazer projetos lindíssimos que eu conheço, né, dentro da escola pública, maravilhoso, mas que tem uma estrutura cruel e excludente. Né? Então, quer dizer, e a gente está vendo isso, agora está ficando explícito isso na pandemia. Está ficando explícito Ficou isso na pandemia. Ficou escancarado agora, né? Você observa o seguinte, pô, quando começou a pandemia, os meninos da escola pública aqui em Minas, né, ainda tinham o quê? Já tinham uma situação de greve, né? Então não tiveram plenamente as aulas no primeiro, segundo mês. Aí depois, agora, né, na pandemia, agora o Estado se mobiliza, né, com a velocidade, né, de um elefante, né, e se mobiliza para uma coisa, e aí a gente vê as notícias agora da semana passada. Né, a gente recebe as notícias da semana passada. Um material cheio de erros. Ô, Luiz, você sabe o que é que mais me doeu? Não foi nem os erros. Foi saber que tem um material online, né? E que foi impresso esse material para aqueles estudantes que não tivessem acesso. Mas o material impresso com link com um link. Acho que até QR Code, sabe? Então, assim... Então, isso é uma situação que é dura, entendeu? Então, aí a gente percebe. Aí vai dizer, mas vem cá, então, será que isso não é um projeto mesmo? Será que não é justamente uma busca de escancarar a separação da sociedade? Será que não é realmente um projeto de manter essa massa, que a maior parte é negra, e parda, e pobre, manter essa massa em condições absurdamente desvantajosas em relação, né, ao menino que teve condições, que é branquinho, que tem uma renda razoável na sua família? Quer dizer, a gente tem que se perguntar essas coisas. Né? Então, quando fala-se nessa ideia, né, de que, né, a educação no Brasil não tem problema, ela tem projeto, né, ela não tem uma crise, ela tem um projeto, né, e esse projeto é um projeto excludente, isso é o processo absolutamente, né, que vai explicar por que eu vou ter, né, por que a ideia da meritocracia não funciona, velho. Por que a meritocracia, na realidade, é um discurso cruel, é um discurso absurdamente... Não, isso não é desvalorizar o mérito individual. Claro que não. Óbvio que não. Né? Mas é você entender, se você dá condições absurdamente desiguais, né? Quem está partindo daqui, né, vai ter uma chance absurdamente, uma probabilidade absurdamente maior de quem está partindo daqui de baixo. É isso aí. Luiz, o Instagram vai nos derrubar. Eu vou abrir de novo, gente. Vocês querem? Vamos. Levanta o dedo quem quer que a gente abra de novo. Pelo menos a gente, né, dar uma amarrada no assunto. Nós estamos a 20 segundos de cair. E se vocês, né, puderem nos dar aí mais uns 10, 15 minutos, pelo menos, a gente consegue amarrar. Aí uma mãozinha já levantou, mais uma. E assim que cair, a gente entra de novo para a gente tentar amarrar dentro do que é possível fazer uma live, né? Porque nós vamos precisar fazer muitas outras. Isso é o que eu estou vendo aqui. Eu fui anotando várias temáticas, né?
Em breve a gente vai se encontrar de novo. Entrem de novo, pessoal. É agora mesmo, tá? Beijinho.